Bem-vindo ao Mediunidade Simples, o seu podcast para estudos sobre mediunidade à luz do Espiritismo. Venha estudar conosco as questões cotidianas da mediunidade de forma descomplicada, leve, acolhedora e acessível a todos, conforme o Cristo nos recomendou. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Meu nome é Catiane Mota e estamos juntos para mais um episódio do curso Primeiros Passos na Mediunidade, no módulo denominado O Médium. Nós seguiremos por aqui os nossos estudos, refletindo juntos sobre diversos aspectos da manifestação da mediunidade em nossas vidas. Essa faculdade bendita, ferramenta abençoada que nos foi concedida a todos nós, para a reabilitação dos nossos espíritos, para a recuperação das nossas existências. E o tema de hoje, meus amigos, é o que Jesus tem a nos ensinar sobre a mediunidade simples. Bom, para início, precisamos pensar que a expressão da mediunidade, segundo os espíritos nos contam, ela remonta desde a antiguidade, dos tempos mais remotos da história da humanidade. Os povos primitivos, como os egípcios, os caldeus, sumérios, os magos da Babilônia, os oráculos em Atenas, as pitonisas, todos eles já sabiam, já percebiam a presença dos desencarnados. Sócrates, por exemplo, tinha um espírito amigo que o inspirava. Todos eles, à sua maneira, claro, através de invocações, premonições, sonhos, eles mantinham a comunicação com o mundo espiritual. E se analisarmos bem o Velho Testamento, na antiga sociedade hebraica, nós encontraremos lá inúmeros eventos em que os profetas conversavam com divindades, tinham visões de anjos, realizavam atos mediúnicos, assim como podemos ver lá vários acontecimentos envolvendo o Moisés, por exemplo. Os profetas e todos esses indivíduos que acabamos de citar eram, na verdade, médiuns. Contudo, minha gente, o Espírito Emmanuel, ele nos chama a atenção que essa mediunidade, conforme a gente conhecia antes da vinda de Jesus, que a mediunidade tomou uma outra face, um outro significado para a humanidade a partir de Jesus. É como se pudéssemos enxergar a mediunidade claramente em duas fases distintas. Antes de Jesus, a mediunidade ela estava relacionada a eventos místicos, a algo miraculoso, assim, atribuído a divindades. A iniciação aos fundamentos mediúnicos, ela não era para qualquer um. Ela era realizada em templos restritos ali a poucos eleitos. O que fez com que ela permanecesse por muito tempo assim enclausurada dentro de sociedades, dentro de templos, de seitas, nas mãos de sacerdotes, sacerdotisas, magos, nas mãos de pitonisas, ou mesmo na mão de profetas. E tudo era envolto, assim, em muitos mistérios e segredos. E Jesus, então, veio para modificar, para retirar esse véu de mistério, trazendo vários acontecimentos mediúnicos, assim, por onde ele passava, à luz do dia, nas ruas, nas praças, na casa do povo, assim, bem popular. De certa forma, cumprindo a profecia do profeta Joel, que depois foi citada nos Atos dos Apóstolos, de que um dia a mediunidade ela se vulgarizaria. Vulgarizar no sentido assim de se tornar comum, natural a todos. O profeta Joel cita que Deus teria dito: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E então os vossos filhos, as vossas filhas, elas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito eu derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles profetizarão.
Uma clara referência aqui, não de profecias, como às vezes a gente interpreta, mas no sentido de termos claramente, todos nós, pessoas comuns, contato com o mundo espiritual. Então imagine, meus amigos, no Monte Tabor, quando Jesus se transfigura e conversa com Moisés e Elias em espírito, ali aconteceu um marco, algo inédito, porque foi a primeira vez na história da humanidade que o mundo espiritual se fez ali presente, não para sacerdotes ou para iniciados, mas o mundo espiritual se apresentou diante de pessoas comuns, diante dos apóstolos, Pedro, João e Tiago. Foi ali que eles puderam presenciar que não estavam diante deles divindades, mas seres humanos já desencarnados. E a visão foi tão real que os apóstolos perguntaram assim para Jesus: Mestre, por acaso quereis que façamos 3 tendas? Uma para o Senhor, outras 2 para Moisés e Elias? Então, com esse acontecimento, Jesus claramente quis ali provar para os apóstolos, para o povo daquela época e para todos nós, sem contornos sobrenaturais ou mistério, de que não só a vida continua após a morte, Moisés e Elias já haviam morrido e estavam ali diante deles, mas também que é possível a comunicação com aqueles que já deixaram a vida física. Jesus, com a transfiguração e mais tarde com outros acontecimentos, por exemplo, quando ele, após a crucificação, ele aparece para 2 companheiros no caminho de Emaús, quando ele se faz presente para Maria Madalena, após a crucificação, quando ela vai buscar o corpo dele, para Tomé, ele quebra para nós o paradigma do sobrenatural. Ele retorna para comprovar de forma inequívoca, de forma a não deixar dúvidas, a continuidade da vida, reafirmando para todos que do outro lado da vida, no plano espiritual, não são deuses, não são demônios, não são figuras mitológicas que vêm comunicar conosco. Somos nós, os homens que já viveram na Terra. E Jesus segue na sua trajetória, agora trazendo a mediunidade para o seio do convívio das pessoas, para o cotidiano. Vejam que Jesus, diante de todos, através da sua mediunidade límpida, ele transforma a água em vinho no casamento, nas bodas de Caná. Ele diz ao vento e à tempestade para se acalmar quando os discípulos estavam ali nos barcos. Ele multiplica peixes, multiplica alimentos para saciar a necessidade do seu povo faminto. Jesus, vejam, meus amigos, impõe as mãos sobre diversos companheiros obsidiados que encontrava pelo caminho, ali nas andanças dele, alienados mentais, nos quais o mestre promovia a reorganização ali do campo mental, das ideias, desalgemando aquelas pessoas doentes, infelizes, de entidades perturbadoras. E isso assim, ali, à vista das pessoas comuns. Jesus intervém em vários fenômenos mediúnicos, como o de Madalena, do obsidiado de Gadara. Ele cura cegos, coxos, mancos, reergue corpos paralíticos, regenera forças vitais de várias pessoas, enfermidades, enfermos de todos os tipos, de todas as procedências ali, com a sua mediunidade curadora. Então, Jesus, olhem bem, num processo didático, simples, primoroso. Olha só o que Jesus faz com isso tudo aí. Primeiro, ele tira o véu do mistério da mediunidade, com a transfiguração lá no Monte Tabor. Depois, ele mostra para todos nós que a mediunidade, ela é algo natural, algo que pode acontecer no nosso dia a dia. E depois, ele vem prosseguindo com o seu jeito de nos ensinar, nos mostrando que, com devido preparo moral,
com o fortalecimento da fé, nós podemos expressar a mediunidade assim como ele. E é então que ele vem com outra fase do seu processo de ensinamento, do seu processo de didático a respeito da mediunidade. Jesus, então, prepara os seus discípulos, homens comuns, não profetas, sacerdotes, homens comuns, como nós, homens do povo, para agora trazerem através deles próprios, as bênçãos do mundo espiritual. Eles próprios fazerem os seus atos mediúnicos. Segundo Emmanuel, no prefácio assinado por ele mesmo, no livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro do Espírito André Luiz, por Chico Xavier, Emmanuel afirma que a mediunidade, naquela época, chegou ao ápice a partir das manifestações do dia de Pentecostes, registrado lá nos Atos dos Apóstolos, que foi a partir daquele dia que todos puderam perceber, a partir dali, inúmeros eventos mediúnicos que foram se tornando, assim, habituais pelas mãos dos apóstolos, dos seguidores de Jesus. E é por isso, meus amigos, que o ato dos apóstolos deve ser visto por nós de uma maneira bem especial, bem distinta. Todos nós médiuns, ali, precisamos ver o ato dos apóstolos como se fosse um precursor do livro dos médiuns. Porque ali está registrado, assim, como pessoas comuns se tornaram grandes médiuns. Ali nos Atos dos Apóstolos estão registradas as dificuldades que eles tiveram, os desafios, o que eles tiveram que fazer, para passar, para através da mediunidade, fazerem a transformação de suas vidas. O Ato dos Apóstolos, meus amigos, através do relato, do registro da vida mediúnica dos companheiros de Jesus, está ali talvez uma das mais brilhantes lições que Jesus quis trazer para nós a respeito da aplicação da mediunidade em nossas vidas. A mensagem de que essa faculdade, muito mais do que promover a cura de corpos ou produção de fenômenos fantásticos, ela, na verdade, é um poderoso instrumento de transformação de almas. Então, quando Jesus ele promove a desobsessão de Maria de Magdala, libertando ela ali daquele monte de espíritos perseguidores que a subjugavam, Jesus não para no ato mediúnico. Jesus a acolhe, Jesus ensina Maria Madalena a usar a sua mediunidade com o alto para restaurar em si o alto amor, para desabrochar em si, no seu íntimo, valores que nem mesmo ela conhecia. Jesus ensina Maria a capacitar, a criar em si própria qualidades, virtudes necessárias para torná-la mais tarde a grande mensageira do Evangelho após a sua ressurreição. Tudo isso trabalhando ali com Maria a mediunidade de intuição. Foi também quando Jesus promete a Simão Pedro que ele estaria junto dele e o auxiliaria a vencer dia a dia sua impulsividade, sua rigidez. Pedro era muito rígido com as pessoas, era muito impulsivo. Quando Jesus falou que ia ajudá-lo a vencer o hábito do julgamento, aqueles elementos que ele trazia em si que o tornavam muito vulneráveis à obsessão, Jesus aqui está ensinando através de Pedro que nós só construiremos uma mediunidade de amor com persistência, com trabalho duro, sem desistir, com a exemplificação do perdão que reabilita todos os corações endurecidos, com o amor do Evangelho vivo, que é a única forma de cobrir e reparar toda a multidão de pecados. Vejam como Jesus, através de Simão Pedro, trouxe tantos ensinamentos para nós. Muito parecido conosco, não é mesmo, meus amigos? E o que dizer
daquele que Emmanuel chama de o médium inesquecível, Saulo de Tarso, que depois veio a se tornar Paulo de Tarso, grande apóstolo. Gente, tudo em torno de Saulo era sombra. Saulo respirava assim, crueldade, fanatismo, ele feria, humilhava as pessoas, ele injuriava todos aqueles que pensavam de forma diferente dele. Era um coração rígido, impositivo. Paulo, ele estava como que algemado assim, em regras, em dogmas, né? E tudo isso, né, se transformou nas mãos de obsessores implacáveis, né, transformou Saulo num instrumento assim, muito perigoso, que passou a perseguir, né, um instrumento de morte e perseguição dos cristãos na época. Esse era o ambiente psíquico quando a mediunidade aflorou nos sentidos de Saulo. Talvez de um modo muito parecido com a realidade de muitos de nós, não é mesmo? Quando a mediunidade nos encontra, quando surgem os primeiros sintomas da mediunidade, em que nós nos encontramos muitas vezes assim, imersos, né, numa sombra, numa profunda escuridão da alma, assim, tão entregues, né, muitos de nós, a dores emocionais, a comportamentos enganosos. A mediunidade, às vezes, ela nos encontra muito longe da luz do Evangelho, como Saulo estava. Mas Jesus, através da compaixão por Saulo, ele vem, na verdade, salvar a todos nós médiuns. Porque Jesus, ao ver nele alguém tão imperfeito, tão na sombra, como talvez nós estivemos ou estamos, Jesus enxerga ali o vaso escolhido, como também ele nos vê. Ele utiliza da transformação de Saulo em Paulo para nos motivar a nossa própria transformação moral. E vejam que Paulo, ele não sucumbe à culpa, ele não fica ali, né, cedendo à autocondenação, ele não foge ao combate das suas próprias dificuldades, das suas sombras, e também não foge à luta da renovação íntima. E aí, abrindo-se à mediunidade, ele vai trabalhando, lutando o combate da sua renovação, e ele vai sendo amparado pelo próprio Jesus, através da fidelidade, da cooperação, ali da presença humilde e grandiosa do Espírito Estevão, seu guia espiritual. Uma prova indiscutível que nenhum médium devotado encara as suas batalhas espirituais sozinho, sem o amparo do alto. Então, gente, Jesus ensinou não só a Paulo, mas a todos nós, que o trabalho mediúnico feito com dedicação, através de profunda renunciação, e talvez para alguns de nós até através do martírio pessoal, que ele tem como prêmio, né, a nossa conversão em padrão vivo de purificação, comunhão com Deus e com o bem eterno. Então, com todas essas demonstrações, meus amigos, Jesus planta em nossos corações a ideia de que a mediunidade deve ser algo profundamente ligado à purificação moral, ao nosso renascimento para o que é perfeito, para o que é belo, em consonância com o que vem de Deus. Jesus, ele vem dizer que a mediunidade é algo que brilha em nós, dentro dos nossos lares, em nossos dias comuns, em nossos relacionamentos, nos fatos cotidianos mesmo da nossa rotina. É algo natural, está em todos nós, como um instrumento de amparo e auxílio a todos que encontramos em nosso caminho. Portanto, gente, não cabe a nós perpetuar essa ideia mística dos povos antigos, primitivos, e, de novo, nós tornarmos a encarcerar a mediunidade, assim, a um grupo de eleitos, encerrada ali nos templos. Mediunidade, ela não pode ser erroneamente entendida como a necessidade de se produzir fenômenos que impressionem as pessoas dentro ou fora da reunião mediúnicas. Não é isso,
Porque muito mais do que fenômeno, mediunidade é relacionamento, é auxílio, é consolo, mediunidade é acolhimento, é coração e fala serena, é amor. E isso não só uma vez na reunião, uma vez na semana, na reunião mediúnica. Ela é em todos os minutos da nossa vida. Mediunidade não é sinônimo de fenômeno, ela é força viva, criativa em nós. Nós somos, talvez, muito mais médiuns fora do que dentro da reunião mediúnica que acontece apenas uma vez na semana. O Mestre Jesus mostrou e continua a nos demonstrar, através do seu exemplo imperecível, gente, que a mediunidade simples, iluminada pela moral, pelo bem, pela caridade, ela suplanta qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer incerteza que os próprios fenômenos em si possam suscitar. Podem duvidar dos fenômenos que a gente às vezes presencia ou produz, mas ninguém nunca vai duvidar do que a mediunidade faz em nós, porque ela nos transforma em profundidade e essência em pessoas melhores. Esse é o maior fenômeno mediúnico que a gente pode produzir, a transformação das nossas almas. E a doutrina espírita, meus amigos, ela então vem como base, como instrumento seguro para nos relembrar que a prática da mediunidade com Jesus, ela nos permite chão seguro, com orientações precisas, simplificando a sua prática. Podemos até ter a mediunidade sem a presença de Jesus. Existe mediunidade sem a presença de Jesus. Mas a mediunidade à luz do Espiritismo, ela vem para nos relembrar que tudo na prática mediúnica, na verdade, tem a finalidade de evangelizar e espiritualizar as nossas vidas. E, consequentemente, a vida ao nosso redor. E é nos apropriando das lições de Jesus, é com a apropriação ali do conhecimento que os espíritos superiores nos trazem, que vamos construindo essa consciência mediúnica, essa lucidez, essa segurança, em que podemos filtrar nossas companhias espirituais, nós aprendemos a selecionar nossos pensamentos, cuidar das escolhas diárias, para assim evitarmos as construções mentais perturbadoras, e assim nós vamos aprendendo a intermediar o bem que vem do alto e assim distribuí-lo para todos que nos cercam. E dessa maneira, gente, nós vamos moldando o nosso espírito, nós vamos reprogramando nossa mente, nós vamos deixando brilhar a nossa luz, nos habituando a gostar de cumprir as leis de Deus. E vamos nos reajustando ao perfeito cumprimento delas também. E assim, inspirarmos o bem por onde nós passarmos. Desejemos então, meus amigos, nos tornarmos médiuns da inspiração do alto, médiuns do bem, da simplicidade, nos abrindo à orientação segura do Mestre Jesus e dos seus enviados, trazendo para os nossos dias o coração aberto à intuição dos nossos mentores, na vigilância do nosso pensamento, criando uma atmosfera sadia em torno de nós. E nós finalizamos lembrando aqui das palavras do nosso querido benfeitor Emmanuel. Só o bem é capaz de filtrar com lealdade a inspiração divina. Mas para isso é indispensável não apenas admirá-lo, divulgá-lo. Acima de tudo, é preciso querê-lo e praticá-lo com todas as forças do coração. Hoje ficamos por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal Mediunidade Simples, compartilhar com os amigos esse tema e siga conosco no nosso curso Primeiros Passos da Mediunidade. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.